Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família, eu sou uma sobrevivente do abuso emocional narcisista. E eu criei esse canal para trazer consciência às pessoas que estão lidando com pessoas narcisistas, passando por um abuso e não sabem que estão passando por isso, venham a ter conhecimento. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a síndrome da boazinha, a síndrome para agradar. E quem são essas pessoas? São pessoas que têm a compulsão de agradar os outros. São pessoas que são vampiros energéticos. Quem tem a síndrome da boazinha, elas são extremamente manipuladoras. Elas são pessoas que são usadoras. Elas adoram te usar para o próprio benefício. São pessoas que têm dificuldade em aceitar os limites que você impõe e elas também não têm limite nenhum sobre elas próprias. Pela dificuldade que elas têm de dizer não, elas não têm limites nenhum na vida delas. E quando você impor algum limite, elas vão tentar ultrapassar o tempo todo. E eu vou falar, claro, baseado na minha experiência. Eu tenho uma vizinha que ela tem essa compulsão para agradar. Aqui nos Estados Unidos isso se chama people pleaser. E eu não sabia nem disso até eu passar pelo problema. Porque, a gente tem aquele pensamento mágico de que não vai acontecer comigo até o dia que acontece. Esse tipo de pessoa, elas são extremamente egoístas, elas são mandonas, elas adoram usar as pessoas para conseguir o que elas querem. E falando assim parece bem agressivo, mas elas fazem isso de uma forma tão passiva que você não percebe. Elas usam tudo isso embutido para que você não perceba o que elas estão fazendo, porque é a manipulação que elas usam. Tipo, eu sou boa demais, então você não vai ver o que eu estou fazendo com você. É basicamente isso. Eu sou boa demais, você não conseguirá me dizer um não. Eu estou sempre disposta para você, você não conseguirá me dizer um não. Como elas são boas demais, elas te fazem se sentir culpada por algum não que você dar a elas. São pessoas extremamente tóxicas, elas são vampiras energéticas, elas te sugam totalmente. Elas te copiam o tempo todo, elas querem fazer tudo o que você faz, elas querem que você inclua elas em tudo que você vai fazer com outras pessoas. E elas também querem te incluir em tudo que ela faz com outras pessoas. Eu fazia trilha com um grupo de pessoas e daí quando ela tinha a chance de conversar com essas pessoas, ela disse: poxa, você está sempre fazendo trilha com a Nilzete, na próxima vez não esquece de me chamar não, porque eu adoro fazer trilha também. Ela vivia se oferecendo para fazer favores sem que nós pedíssemos. Para quê? Para quando ela quisesse pedir alguma coisa para nós não conseguíssemos dizer um não. Ela vivia fazendo trabalhos voluntários e espalhando para todo mundo, porque elas queriam que todo mundo visse que elas são umas pessoas boas. E quando as pessoas tentam provar o quanto que elas são boas, é porque elas não são boas. Ela vai à igreja religiosamente todo domingo. E ela também espalha para todo mundo, que é para todo mundo saber que ela é uma boa pessoa, ela vai à igreja. E elas vão fazer de tudo para provar para você quem elas são, para que você não consiga dizer um não para elas, fazendo o que elas querem. E elas fazem isso de uma forma passiva-agressiva. Por exemplo, ela não mora numa casa como a que eu moro, ela mora num trailer. E então, como a gente tem o barco, tem o dock, ela queria ficar vindo usar o meu dock. Quem não sabe o que é dock é onde o barco fica embaixo, tipo um chalezinho coberto assim, de madeira e ferro. Então ela ficava se oferecendo para fazer coisas, tipo me ajudar no quintal. Quando eu estava lavando as janelas, ela se oferecia. Se eu estivesse plantando flores, ela pedia para ajudar. Ela mora do outro lado da rua, então ela me via pela janela. Então quando eu saía lá de fora, ela já vinha sem nem avisar e oferecia para fazer as coisas. Sem que eu pedisse. Por quê? Porque na cabeça dela era se oferecia para me ajudar, para que depois, se ela pedisse para usar o meu dock, eu não conseguisse dizer não. Ela conseguia fazer isso por um tempo, até que eu comecei a perceber. Ela via, trazia comida, ela queria vir aqui em casa 2 vezes na semana, ela queria conversar comigo o tempo todo. Então ela dizia: nossa, quando eu venho aqui eu me sinto tão em paz. Nossa, quando eu ando com você eu me sinto tão jovem. Porque ela estava sugando toda a minha energia. Então ela fazia as coisas e queria ficar no meu dock o tempo todo para ficar lá bebendo, apreciando a vista, o lago. E ela não agia sozinha, tá? O esposo dela também era conivente com ela. Então eles ficavam sempre se oferecendo, não só para nós, tá? Para a vizinhança inteira.
Não sei o que aconteceu com as outras pessoas, mas eu comecei a perceber o que acontecia comigo. Ninguém chamava ela para ir para o dock da casa delas, só ela que me usava para vir para o meu dock. Até que eu acordei, né? Num desses despertar espiritual, eu conseguia ver assim, através dela. Meu esposo, né? Não via da mesma forma que eu. Ele não conseguia ver o que eu explicava. Ele continuava querendo manter aquela coisa, né? De ser amigo com os vizinhos, de ajudar os vizinhos. A gente tem que se dar bem com a vizinhança. Até aí tudo bem, mas quando você percebe que a pessoa está te manipulando para usar o seu ambiente, é outra coisa. Como ela não tinha uma casa como a minha, né? Ela queria que eu conhecesse todas as amizades delas, porque eu gostava de fazer às vezes uma comemoraçãozinha aqui em casa, né? Nos feriados. E ela queria que eu convidasse todos os amigos dela para vir aproveitar o feriado na minha casa. Ela queria trazer toda a família dela, que é enorme, maior do que a minha, para aproveitar os feriados no meu dock, no lago. Ela começava a me mandar trechos da Bíblia dizendo: olha aqui, essa sou eu. Ela não ia para a igreja porque era de coração, ela vai para a imagem dela própria. Ela ficava mandando os trechos da Bíblia querendo dizer que aquilo era ela. Como é que pode isso, né? Que doideira! Então eu falei: não, isso não tá certo, ninguém faz isso. Foi aí que eu peguei ela no flagra, né? E a última vez que eu caí na lábia dela foi quando ela disse assim que a filha do esposo dela, de um outro casamento, ia passar o fim de semana, e se eu me importava de que ela trouxesse essa filha do esposo dela, com outro casamento, viesse passar o domingo ou o sábado que fosse aqui no dock, bebendo, conversando. Eu falei que não tinha problema, porque era só um momento, né, uma tarde ou o que fosse. E infelizmente essa foi a última vez que ela veio aqui em casa, porque no dia seguinte, né, ela veio muito cedo, eu estava dormindo. E daí quando ela apareceu aqui em casa, ela apareceu com uma tropa de gente, né, parecia o movimento dos sem terra. Ela trouxe, sem brincadeira, umas 20 pessoas. Eram pessoas com mesa, com barraca, com criança, um cooler com muita comida para passar o domingo aqui no meu quintal. E quando eu acordei, que eu vi aquilo, eu falei: mas gente, mas o que está acontecendo? Aí o meu esposo falou que ele saiu no pátio e daí ela disse: eu trouxe umas pessoas extras, espero que você não se importe. Então ele, como não via ela como eu estava vendo, ele falou: não, fica à vontade. Só que ele disse isso porque as pessoas já estavam ali, então o que ele ia fazer? Dizer: não, vai embora todo mundo para casa? Também ficou sem jeito de mandar todo mundo embora. Eu fui tomar meu café, nós conversando, eu falei: não, essa é a última vez, ela tá abusando demais, tá passando dos limites. Isso foi uma sequência de coisas que foram acontecendo, tá? Então a partir desse dia eu cortei ela para sempre. Ela nunca mais veio aqui em casa. E daí, mesmo depois disso, ela ficava me marcando no Instagram, ela ficava me mandando mensagens, me chamando para ir em outros lugares, ou dizendo que queria vir aqui em casa. E eu estava sempre cortando ela. Eu falei: olha, eu não estou disponível agora eu estou passando por um momento meu, não quero falar com ninguém agora. Quando eu me sentir à vontade para falar com outras pessoas e para me socializar, eu vou avisar e vou sair por aí. Por agora eu quero ficar sozinha. Daí ela continuou mandando mensagens, ela continuou insistindo: você já disse que você não quer socializar, que você está passando por algum probleminha assim, assado, mas eu quero que você saiba que se você quiser, eu vou no seu dock para a gente conversar. E ela continuou mandando mensagens: se você quiser conversar, eu vou aí na sua casa para a gente conversar. Ela continua empurrando os meus limites que eu tinha imposto para ela, até o momento que eu falei: não, bloqueei. Quando as pessoas continuam atravessando os seus limites, né, o que é a barreira que você coloca de proteção entre você e essa pessoa, a única solução é ficar zero contato. Aí eu bloqueei ela completamente em tudo. No Instagram, no Face, no telefone, tudo. Quando eu disse para ela que eu estava passando por um momento difícil, é porque eu tinha acabado de despertar espiritualmente. Então, nesse momento, você quer ficar isolada, você não quer ver gente. Por quê? Eu comecei a me isolar porque Deus já estava me afastando de certas pessoas. E a pessoa que tem a síndrome por agradar, ela é uma pessoa que adora vir para a sua casa, falar com você, mas ela quer falar sobre outras pessoas. Ela é uma pessoa que adora fofocar sobre os outros. E eu, como estava desperta, eu não queria mais isso para mim. Eu não queria ficar ouvindo ela fofocar dos vizinhos, de todo mundo, porque depois eu via ela se socializando com essas pessoas, como se ela não tivesse falado nada dessas pessoas pelas costas. E eu comecei a perceber que se ela falava de outras pessoas para mim e se socializava com essas pessoas como se não tivesse feito nada, ela fazia o mesmo comigo. Quando eu não estava por perto, ela estava com essas pessoas falando mal de mim.
Então eu comecei a perceber que o que ela falava não condizia com a energia que ela trazia com ela, com as ações que ela estava fazendo. Comecei a saber por vizinhos, dos quais ela já falava mal deles para mim, que eles falavam mal de mim para eles. Só que ela, como não consegue dizer não, ela tem essa compulsão por agradar, ela se fazia de amigo para todos eles e para mim, para conseguir o que ela queria, tanto de mim como de outras pessoas, como da vizinhança. E é um tipo de pessoa que ela só consegue atenção se falar de outras pessoas. Você nunca vai saber quem é essa pessoa, porque ela usa máscara de boazinha o tempo todo. O que é que essa pessoa que tem a síndrome da boazinha tem a ver com a pessoa narcisista? É uma pessoa totalmente tóxica, ela é um vampiro espiritual, é extremamente manipuladora e usadora. E também ela usa a máscara o tempo todo. Ela se esconde atrás da bondade. Pessoas que têm essa síndrome de agradar demais, isso é baseado em um trauma de infância. Essa síndrome por agradar e ser boa e não dizer não e não ter limites é uma resposta de um trauma de infância. Muitos deles usam drogas, se afogam no álcool como um mecanismo de enfrentamento, como uma válvula de escape para fugir daquilo que elas não souberam lidar. Pessoas com essa síndrome, elas acham que não são boas o suficiente, elas acham que elas não têm valor, estão provando que ela é boa para as pessoas, e as pessoas pensando que elas são boas, na cabeça delas, elas se autoafirmam: se ela gosta de mim, ela cai na minha lábia, eu sou boa. Se eu consigo usar essa pessoa, é porque eu sou boa. Mas de fato ela é sim boa na manipulação, boa em enganar, boa em usar uma máscara. Então elas passam o tempo todo tentando agradar todo mundo para provar para elas mesmas que elas são boas. Agradando todo mundo, não conseguindo dizer não, enganando as pessoas, fazendo elas acreditarem que elas são boas. Eu estou sempre disponível para o que você precisar, eu sou boa. Elas nunca conseguem dizer não, elas nunca conseguem impor limite, porque na cabeça delas, elas acham que vão ser rejeitadas, que as pessoas não vão gostar delas se elas expressarem como realmente elas se sentem. Então elas não conseguem dizer não e elas fingem ser boas até para pessoas que elas odeiam. São pessoas que não conseguem ficar sozinhas, elas têm sempre que estar em grupões ou rodeado de pessoas o tempo todo, elas têm que estar sendo distraídas o tempo todo com alguma coisa. Então eu demorei a perceber que ela era manipuladora, porque ela sempre estava disposta a ajudar. É uma pessoa que se preocupa demais com você, e é aí que você tem que perceber quando é excessivo. Quando tem uma falta ou um excesso, está o problema. E a pessoa que tem a síndrome, a compulsão por agradar, ela é uma pessoa que tem um excesso de bondade, o excesso em ajudar, mas elas são boas para você por próprio benefício. Quando elas ajudam, não vem do coração, é para que você não consiga dizer não quando ela quiser alguma coisa de você, para que você não veja quem realmente elas são por trás daquela bondade falsificada. Essa pessoa se envolve em algum trabalho voluntário, é para ela se beneficiar disso, é para criar aquela imagem que as pessoas verão que elas são boas pessoas, para pintar a imagem de boa samaritana. Elas manipulam as suas emoções para ter algo de você, para elas te usarem de alguma forma. Se você disser que é espiritual, elas vão dizer: eu também sou. Se você disser que tem um trauma de infância, eu também tenho. Elas são pessoas muito negativas, tá? Elas estão sempre trazendo uma história triste. Mas daí elas cobrem com positividade, que é para dizer que elas já superaram tudo de ruim que já aconteceu com elas. Só que de fato as atitudes delas mostram o contrário. Elas ainda estão presas naquele trauma. Quem tem essa compulsão, elas te copiam, elas te invejam, elas querem ser você. Tanto que eu saía para fazer compras com essa pessoa, na época que eu me socializava com ela, e ela queria comprar as mesmas coisas que eu. Ela queria fazer a mesma maquiagem que eu. Ela queria a minha vida que eu tenho aqui. Por isso que elas são muito invasivas. Ela chegava aqui como se fosse a casa dela. Ela queria usar o meu quintal como se fosse a casa dela. Tanto que ela trazia aquele bando de gente quando ela me dizia que só ia trazer uma pessoa. São pessoas que você tem que ter os limites muito bem postos, porque elas vão ultrapassar. Tudo que você diz que você gosta, elas vão dizer que elas gostam também, para elas criarem uma relação de intimidade com você. Elas te manipulam a acreditar que elas são ótimas pessoas para ter como amigos, para que você deixe o acesso livre a elas. Então, às vezes eu tinha hóspede em casa e ela aparecia do nada. Ela se autoconvidava. Ela mora do outro lado da rua, se eu tivesse visitas, ela me ligava, me mandava mensagem, querendo saber quem eram essas pessoas.
querendo saber se ela podia vir. E eu, não. Então essas pessoas, elas são muito invasivas, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar no meu privado, ficar em paz. Eu quero ter pessoas quando eu quero ter, eu quero ver gente quando eu quero ver. E como ela começou a atravessar essa barreira, isso começou a me incomodar, e foi aí que eu comecei a acordar para o que ela era. Quando eu estava em casa na minha santa paz, ela batia na porta, e quando via, ficava assim, em vez de ficar 30 minutos, ela queria ficar 4, 5 horas conversando, e eu já estava com sono, queria dormir. São pessoas assim que você tem que ter muito cuidado. E essas pessoas que têm essa síndrome, elas não sabem quem elas são. Porque pelo fato delas desenvolverem essa síndrome para agradar e agradando todo mundo, elas perderam a sua essência. Usando essa máscara de boa o tempo todo, elas se perderam. Elas não sabem onde elas estão, quem elas são. São pessoas que você tem que ter compaixão longe de você. Entregue elas a Deus e deixe Deus tomar conta. Pessoas tóxicas são pessoas que eu não quero para minha vida nunca mais. Essas pessoas, elas se apresentam como sendo muito felizes e tendo a vida perfeita. E quando a máscara escorrega, é quando elas vão deixar uma brecha, dizer tudo de ruim que acontece na vida delas. Quando a máscara escorrega, elas começam a dizer que está com problema em casa, que não sei quem morreu. A negatividade começa a aparecer. A máscara escorrega é quando elas começam a falar mal de todo mundo. Quando elas começam a te colocar para baixo. Porque uma vez ela falou para mim que meu inglês não era bom. Porque ela começou a criticar as músicas que eu ouvia. Mas quando eram os filhos dela, eles poderiam tocar, eu não. Isso na minha casa. Então vocês veem que a máscara escorrega para todo mundo. Ninguém consegue manter afastada por muito tempo. E eu não espero meu inglês ser bom. Porque eu não sou americana. Eu tenho um sotaque e eu sei que meu inglês não é perfeito. E daí? Ela nem português fala. Quem é ela para criticar o meu inglês? Eu, hein? Então, a partir de tudo que ela me fez, eu percebi o quanto ela era uma pessoa ruim, fingindo ser boa. Elas operam, né? Elas funcionam em um mecanismo de defesa que elas desenvolveram quando elas foram traumatizadas. E elas aprenderam que a responsabilidade dela é controlar as pessoas em uma forma de controlar as emoções das pessoas. Controlando as suas emoções e fazendo você vê-las como elas querem que você as veja, é a manipulação pura. Elas vão fofocar de outras pessoas para fazer você ver as pessoas como elas veem. E daí, quando você se vira, ela tá lá com essas pessoas como se ela não tivesse falado nada para você. E depois, quando você vê que essa máscara escorregou, aí fica difícil não ver mais. Mas é aí onde está o truque. E aí que você vê quem ela é, porque não é responsabilidade de ninguém controlar as emoções dos outros. Porque se você começa a controlar as emoções das outras pessoas, gerenciar a forma como essas pessoas veem as coisas, veem as outras pessoas, e se você começa a fazer isso, você está manipulando pessoas, tentando mudar a percepção das pessoas. E é isso que essas pessoas com a síndrome da boazinha faz. Porque se você fica ocupado manipulando e controlando as emoções e a percepção das pessoas, é porque você não está controlando as suas próprias emoções, a sua própria vida. E essas pessoas que têm essa síndrome, elas acabam tratando as pessoas próximas a elas bem mal. E elas passam o tempo todo agradando pessoas de fora, tratando pessoas ruins e pessoas que elas não gostam super bem. E elas usam e manipulam pessoas boas. Tudo isso para beneficiar elas próprias, porque elas são usadoras, manipuladoras e tóxicas. São pessoas que se mostram caridosas, que usam a falsa generosidade como uma forma de controlar o outro. Porque fazendo falso bem, elas acreditam que evitam complicações para elas próprias. E as consequências dessa bondade é usada para o próprio proveito dela. Quem tem a síndrome da boazinha são pessoas extremamente falsas que não sentem remorso pelo tanto que elas tiram de você. Elas não se importam com você, elas só querem se dar bem em cima de você, no que você pode oferecer para elas. Essa pessoa queria usar o meu dock, queria sair com a gente de bar, queria usar o meu quintal. Era só o que eu podia beneficiar para ela, porque ela nunca se importou. Porque de fato ela nunca foi boa. Ainda bem que eu acordei para ver isso. E aos olhos dos outros, da comunidade, elas são vistas como pessoas de exemplos, com pessoas boas, de coração bom. Mas acredite, elas querem um pagamento por essa bondade que elas oferecem. Então elas querem comprar a sua atenção, o seu amor,
te agradando. Elas têm esse vício por agradar para ter validação, para serem aceitas. Porque lá no fundo elas têm um profundo medo de serem rejeitadas e abandonadas. Elas têm medo de que as pessoas não gostem delas. Então elas ficam 24 horas agradando todo mundo até o ponto de que elas ficam extremamente esgotadas. Então essa pessoa foi a última pessoa tóxica que eu tive que lidar. Eu resolvi trazer isso aqui para que vocês também possam identificar essas pessoas. Elas são boas demais para ser verdade. Esse tipo de pessoas podem ser mulheres e podem ser homens também. São pessoas extremamente manipuladoras, é tudo muito sutil, como todo o abuso. Você tem que dar uma de detetive para você pegá-las no flagra. Se vocês já tiveram o desprazer de conhecer alguma pessoa com essa síndrome, deixa nos comentários. Muito obrigada e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!